Mateus 10, 34 ao 39. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha sua vida, a perderá, e quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Amém? Esse é um texto, se você tem aquelas Bíblias, que as palavras de Jesus são em letras vermelhas, você vai ver que foi o próprio Jesus que disse isso. E o interessante é que parece um texto muito chocante. Quando a gente lê, você fala assim, nossa, Jesus falando uma palavra como essa, algo tão forte desse jeito, porque ele começa aqui falando assim, eu não vim trazer paz à terra, mas vim trazer a espada. Você fala, mas como? Sendo que a própria Bíblia diz que ele é o príncipe da paz, que ele é o Senhor da paz, o próprio Jesus é o Deus da paz. E aí ele vem e fala assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Ele vem e fala que os inimigos do homem vão ser dentro da sua própria casa, que por causa dele, um vai ficar contra o outro dentro da sua própria casa. O que será que Jesus estava querendo dizer com isso? E nós vamos refletir um pouco sobre isso, sobre essa palavra. Mas antes de entrar propriamente na palavra, a gente precisa conceituar o que estava acontecendo aqui. Esse capítulo 10 de Mateus é um capítulo que já começa com Jesus fazendo uma comissão aos seus discípulos. O que era isso? Ele está chegando aos seus discípulos e falando assim, ó, eu vou enviar vocês. Vocês serão enviados pelo meu nome. E vocês vão curar, e vão libertar, vão expulsar os demônios, vocês vão fazer a obra que eu estou comissionando vocês a fazer. Eu estou deixando uma missão para vocês. E essa missão que vocês vão fazer é em meu nome. No meu nome vocês vão curar os enfermos, vocês vão abençoar as pessoas, vocês vão expulsar os demônios, vocês vão fazer uma obra tremenda em meu nome. Só que ele não para por aí. Ele não chega simplesmente e diz assim, ó, vocês vão lá e vão fazer isso. Mas ele começa a explicar o que vai acontecer. E ele começa a passar o que significava ser discípulo dele. Então ele começa a instruir, ó, vocês vão chegar numa casa, se a pessoa não te receber, você bate os pés, tira o pó e prossegue, vai para outra, e muitos lugares as pessoas vão te perseguir, e começa a falar e dá várias instruções, como deveria ser o comportamento desses apóstolos, desses discípulos, como que os discípulos deveriam se comportar comissionados por Cristo. Então ele começa a orientar, para que eles não sejam jogados, não tenham que fazer uma obra sem saber como que deve ser feita essa obra. Então ele começa a ser orientado. E quando chega no final do capítulo 10, ele vem e ele resume tudo aqui, nesses versículos. E nesses versículos tão fortes, quando a gente lê, não pense que vim trazer paz, não vim trazer paz, mas espada. Nós vamos trabalhar aqui, crescer aqui, versículo por versículo um pouquinho, para que a gente possa entender o que Jesus estava querendo dizer com isso. Então, como eu disse no início, Jesus é o príncipe da paz. Ele nos dá a paz. Ele mesmo, em João, ele diz assim, a minha paz vos dou. Então, de que paz que ele está falando quando ele diz que ele nos dá uma paz? E a Bíblia diz que é uma paz que excede todo entendimento. E aqui ele diz que eu não vim trazer paz. Então vamos entender isso. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer o seguinte, ó, eu não vim estabelecer um reino terreno. Eu não vim para acabar com as guerras dessa terra. Eu não vim trazer aqui uma paz que o povo romano, os seus inimigos, porque o inimigo do povo de Israel naquele tempo era o povo romano. E por que eles eram inimigos? Porque eles oprimiam e escravizavam o povo de Israel. Como assim escravizavam? Eles não eram obrigados a trabalhar trabalhos forçados, mas eles eram obrigados a pagar altos impostos para o povo de Roma. Então há uma grande diferença quando a gente pensa, hoje se colocando aqui em nós,
pagar altos impostos para um governo nosso, que vai reverter esse dinheiro para nós, teoricamente, do que pagar altos impostos para um povo inimigo que vai pegar aquele dinheiro e investir na terra deles, e não vai reverter nada para a nossa terra. Então é como se o Brasil estivesse ali oprimido por Roma, e aí a gente paga imposto para Roma, e Roma não faz nada para a gente, simplesmente nos explora. Então aquele povo, aqueles discípulos, eles conheciam esse contexto de opressão, eles conheciam esse contexto de exploração, e aí eles esperavam que Jesus fosse um líder que fosse acabar com isso. Mas Jesus, na sua primeira vinda, que é a que ele esteve, ele não veio para acabar com essa guerra entre os homens, ele não veio para acabar com essa guerra. A segunda vinda dele diz que ele vai sim estabelecer paz na terra, mas na primeira vinda dele, ele não veio para acabar com esse momento. Aí ele diz: eu vim trazer a espada. E aí fica a coisa mais complicada ainda, porque se a gente olhar para os capítulos adiante, você vai ver que quando Pedro embainha uma espada, Jesus repreende ele, fala assim: o que é isso? Você vai usar uma espada? Então como que ele está falando que vai ter a espada? Então o que Jesus estava querendo dizer é que essa paz que não existiria, que essa espada que seria usada contra eles. A espada que ele está falando aqui, não era que os discípulos deveriam ter uma espada para se proteger dos seus inimigos, pelo contrário, a espada seria usada contra eles. Em João 15, versículo 18, diz assim: o mundo vos odeia, e o mundo vai odiar vocês, mas vai odiar vocês por causa do meu nome, por causa da minha palavra, por causa do que eu sou. As pessoas vão odiar vocês, porque o mundo não vai me aceitar, e quem não me aceita, não aceitará vocês. O ódio do mundo por mim vai ser maior do que o amor que eles vão ter por vocês. E é por isso que ele começa a falar assim: pois vim fazer com que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Por que ele está dizendo isso? Ele está querendo colocar que dentro dos laços mais amorosos que nós temos nessa terra, porque quem nos ama mais do que as pessoas que estão dentro da nossa casa? Quem tem mais afetividade por nós do que os nossos pais? É uma relação muito próxima, o filho do pai, a mãe da filha. Se for ver ainda da sogra, da nora, ainda dava até para desconfiar um pouco, mas entre pais e filhos ficaria impossível você se colocar nessa questão e falar assim: como que o pai vai odiar o filho? E ele está dizendo: vai odiar. E por que vai odiar? E por que vai ter espada? Por causa do meu nome. Porque um vai aceitar, e o ódio que eles terão do meu nome vai ser maior do que o amor que ele tem por você. Quando Jesus está falando esse mesmo texto em Marcos, ele diz isso em Marcos também, em Lucas, quando ele repete esse texto, Lucas escreve essa história. Logo depois, Jesus chega e conta uma parábola, e a parábola que ele conta é a parábola do construtor. O que era a parábola do construtor, para quem não se lembra? Ele diz assim: o homem que vai construir uma casa, primeiro ele tem que sentar, fazer as contas e ver se ele tem dinheiro para começar e acabar, porque senão ele se torna vergonha, senão todos vão passar, vão olhar e vai falar assim: olha lá, ele começou e não conseguiu acabar. E por que Jesus liga essa parábola com esse texto? Porque ele está querendo dizer aqui das questões que implicam ser cristão, das questões que implicam o cristianismo de Jesus. Sabe, muitas vezes a gente pensa assim: como o Brasil é um país livre, a gente às vezes não tem essa noção do que custa você aceitar Jesus e as outras pessoas odiarem você por causa disso. Às vezes você já até passou por isso, às vezes alguém da sua família já até te odiou, porque falou assim: antes você ia nas festas lá, agora você é mó chato, agora você não participa de nada, e não sei o que, e te tiraram, e te odiaram, te caluniaram, e falaram um monte de coisa de você, porque agora você deixou de ir uma vez numa confraternização e veio na igreja, aí lascaram de falar de você. E aí, tudo isso Jesus já estava falando, por causa do meu nome. Quem não me conhece, quem não conhece a minha palavra, nunca vai entender a escolha que vocês estão fazendo.
Quem não conhece o que é Cristo, nunca vai entender você escolher vir num domingo à noite na igreja. Quem não conhece o que significa Jesus, nunca vai conseguir entender o que é você abrir mão de um lazer, de algumas coisas, para você estar em adoração a Deus. Isso nunca vai ser compreendido para quem não conhece esse Jesus. Isso é uma loucura. Por isso que Paulo diz assim, a pregação do Evangelho é uma loucura, é uma loucura, é uma loucura. Por quê? Principalmente por quê? Porque nós estamos falando de um Deus que morreu numa cruz. E se a gente, hoje a cruz é um objeto de enfeite, mas a cruz, se a gente vivesse alguns séculos atrás, a cruz, quando você olhasse para ela, você só conseguiria ver uma coisa nela: morte e tortura. Hoje o pessoal faz tatuagem da cruz, pá, mó enfeite, mó bonito você ter uma cruz. Só que a cruz, se a gente parar e analisar o que ela significa morte e sofrimento. Jesus escolheu esse caminho de morte e sofrimento para nos salvar. E aí, ele começa dizendo aqui: os inimigos do homem serão os da sua própria família. Sabe o que acontece? Eu comecei a falar sobre, a gente vive num país livre, mas se você pegar histórias, eu não sei aqui quantos já viram alguns canais de missão, né, alguns canais missionários, que a missão Adore Índia, outras missões que existem, de missionários em lugares de perseguição da igreja. Você vai ver que quando, por exemplo, uma filha se converte ao Evangelho numa casa onde há o Islã, onde há outras práticas religiosas que não aceitam o cristianismo, o pai expulsa a filha de casa. É o que Jesus está falando aqui. A espada vem. A espada vem. E quando uma esposa aceita Jesus, o marido abandona ela, fala assim: eu não quero mais você, porque você abandonou o nosso Deus para servir a outro Deus. Então, como diz na parábola do construtor, a gente tem que pensar, a gente tem que sentar para calcular o quanto vai me custar. O quanto vai me custar? O quanto vai me custar ser cristão? O quanto me custa ser cristão? Jesus pagou todo o preço pela tua salvação. Quando ele fala de paz, ele fala a paz que ele nos dá é a paz da salvação. Sabe o que é a paz da salvação? É você saber que se alguém vir contra você com essa espada que ele está falando aqui, que ele veio trazer, que essa espada que vai se levantar contra aqueles que aceitam o nome dele, se essa espada vir e atingir você, você pode descansar que você estará na glória com ele. Essa é a paz que ele nos dá. É a paz que, mesmo que haja um turbilhão ao nosso redor, a gente sabe que eu posso descansar em Deus e que eu tenho um futuro na eternidade com ele. E quando ele fala, todas as palavras de Jesus estão inteiramente ligadas à eternidade. O problema é que nós vivemos num mundo tão capitalista, tão consumista, que a gente não consegue parar e pensar nas coisas eternas. A gente só consegue pensar nos nossos dias, e como eu vou me satisfazer nos nossos dias, e como eu vou olhar para o meu umbigo nesses dias. E eu não consigo parar e pensar assim: tem algo eterno. Jesus diz assim: juntem tesouros no céu e não aqui na terra vai passar tão rápido. Em Lucas, no capítulo 12, ele conta uma parábola de um homem, e esse homem, ele era um fazendeiro, e ele pega a sua colheita, uma colheita muito grande, e ele fala assim: nossa, nem cabe no meu celeiro tudo isso que eu colhi, o que eu vou fazer? Eu vou destruir esse celeiro e vou construir um maior ainda, para pôr tudo isso que eu colhi. E aí diz que esse homem faz esse celeiro, coloca tudo lá, enche aquele celeiro, e a hora que ele acaba de fazer todo esse trabalho, ele fala assim: agora eu vou deitar, folgar e descansar. E aí Jesus diz assim: louco, porque essa noite vão pedir a tua alma, e o que você tem, para quem que é? Sabe, esses dias, dessa tragédia que teve, do avião, sabe o que acontece com a gente? A gente fica sensível por alguns dias. Há uma sensibilidade, uma comoção. E aí, quando a gente vê pessoas tão jovens morrendo, a gente para um pouco, pensa, reflete, fala assim: nossa, eu devia olhar mais para a minha vida, cuidar mais da minha forma de viver, pensar mais em Deus, pensar mais nas coisas. A gente passa um tempo que a gente fica todo preocupado,
Por isso que o próprio Deus diz assim, é melhor você ir numa casa onde há luto do que onde há festa, porque onde há luto você vai refletir sobre o que você está fazendo. E aí a gente passa um tempo e reflete, sabe? E você fala assim, nossa, preciso mudar algumas coisas. O problema é que passa alguns dias, você já esqueceu. Passa alguns dias, o teu cotidiano volta ao normal e você já nem lembra mais das coisas que você pensou. Você nem lembra mais das mudanças que você propôs a fazer. Passa o tempo, você já nem lembra mais que você pode morrer amanhã. Você esquece. Quem fica pensando isso? Você fica pensando isso, você fala assim, eu vou ficar louco se eu ficar pensando isso. Mas a gente não consegue pensar que independente do dia que acabar as coisas aqui, eu tenho um Jesus na eternidade. Eu tenho um Deus que nunca passará. Essa terra passará, o meu Deus não. O meu Senhor nunca, nunca, é para sempre, é eterno. Santo é o teu nome, Jesus. Louvado seja o Senhor. Então Jesus começa a falar para os seus discípulos, há um preço a pagar. Pessoas vão te odiar por causa de mim. Pessoas vão querer matar vocês por causa de mim. E aí? Ele continua e diz assim: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Você consegue perceber que quando a coisa já estava radical e extremista, ela consegue ficar ainda mais radical. Você achava que, nossa, se parasse ali ainda estava bom, estava até tranquilo ali, né? Por mais difícil que seja você ser odiado por alguém da sua própria casa, mas aí agora ele consegue radicalizar um pouco mais. E ele fala: quem não amar a mim mais do que qualquer outra coisa, não é digno de mim. E você já parou para pensar o que é ser digno dele? Se a gente parar para pensar quem é Jesus, e no final, eu vou relatar algumas coisas, então eu não quero antecipar isso, mas ser digno dele é saber honrar o sacrifício que ele fez por nós. Ser digno dele é honrar a misericórdia que ele derrama sobre nós todos os dias. Ser digno dele é honrar a graça que nos alcançou. A Bíblia diz: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, sabe? Ele nos escolheu quando a gente podia estar indo para o inferno, e para a lama e para a destruição. Ele nos escolheu e falou assim: ei, você, eu quero te salvar. E aí, ele não te atraiu com promessas baratas, ele não te atraiu com coisas efêmeras, sabe? A gente tem que entender que ele não nos atrai simplesmente com coisas que acabam. Ah, você vem para mim que você vai ganhar um carro, você vai me amar por causa disso. Não, ele fala assim: você vem para mim porque eu te darei uma eternidade de felicidade. Você vem para mim porque eu enxugarei do olho toda a lágrima. Você vem para mim porque mesmo que você esteja com fome e sede de justiça hoje, porque você foi injustiçado ontem, eu vou consolar, eu vou te fartar de justiça. Você viverá e gozará de justiça e alegria eterna comigo. Eu te atraio pelo amor que eu tive por vocês, e o meu amor por vocês foi tão grande que até a morte eu venci. Então é isso que ele está querendo dizer, que nós temos que amá-lo mais do que qualquer outra coisa, que ele deve ser o nosso suspiro pela manhã, que ele deve ser o nosso último agradecimento pela noite, que ele deve ser o nosso amor maior, porque sabe o que ele está querendo dizer com deve amar mais do que pai e mãe? É só a gente fazer um raciocínio. Por mais que a gente ame os nossos familiares, a gente sempre vai amar. E ele não está falando: eu não quero que vocês amem ele, eu não quero que vocês abandonem ele. Nunca ele vai dizer isso, porque Deus criou, em primeiro lugar, a criação dele foi uma família. Ele criou uma família. O céu, a trindade é baseada numa família, num relacionamento de pai e filho. Tudo para Deus é família. A igreja só existe por causa de famílias. Se acabarem as famílias, acabam a igreja. Então família é muito importante para Deus. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte: o teu relacionamento com seu filho, o teu relacionamento com seu pai, o teu relacionamento com seu irmão, isso vai durar enquanto eles durarem. Mas o teu relacionamento comigo é para todos sempre, amém. O relacionamento que você tem comigo não acaba nunca, porque eu sou um ser eterno e você também será comigo, do meu lado. E é por isso que o amor que eu tenho por ele tem que ser maior do que qualquer outro amor. O meu suspirar por ele tem que ser maior do que qualquer outra coisa. Eu não posso trocá-lo por nada, porque ele é o meu Deus.
E aí ele continua. E ele diz assim: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então eu já falei um pouco aqui sobre a cruz, que é um instrumento de morte. E como que a cruz funcionava no tempo de Jesus? Cada condenado, e só carregava a cruz alguém que sofria uma condenação. Se você não sofre uma condenação, você não tem por que carregar uma cruz. Então cada condenado à morte, porque a cruz era uma condenação à morte, a sentença de morte, cada condenado deveria pegar a sua cruz e levá-la até o lugar da sua crucificação, até onde ele morreria. E ele fazia isso como um cortejo fúnebre, em vida e em humilhação. Porque enquanto ele estava passando com aquela cruz, todo mundo estava olhando e falando assim: ó, esse daí, ó, ladrão, roubou, matou, está indo lá para morrer. Então Jesus ele chega e fala assim: quem não toma a sua cruz também não é digno de mim. E o que ele estava querendo dizer com isso? Deixa eu falar uma coisa para você, eu não sei se você sabe, mas esse ensinamento, quem não toma a sua cruz, e o último versículo, quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará, é o texto mais repetido de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Ele aparece 6 vezes no Novo Testamento. Você consegue entender a importância que Jesus dá para isso? O que ele mais repetiu, o que Jesus mais repetiu no Novo Testamento, eu estou falando nas palavras de Jesus, nas letrinhas vermelhas, foi esse ensinamento, é o mais repetido dele. Então você tem que parar e pensar assim: se for o que Jesus mais falou, é porque isso é importante. Se não fosse importante, ele não tinha falado tanto. Ele falou 6 vezes: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Por 6 vezes no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, ele repete esse ensinamento. Tamanha é a ênfase que ele dá para isso. E por quê? Então vamos conceituar o que é tomar essa cruz e negar a si mesmo. É você negar os teus desejos terrenos em favor dos desejos eternos. Tomar a sua cruz e segui-lo é você realmente dizer não para a minha vontade que desagrada a Deus, e sim para aquilo que glorifica a Deus. É realmente eu falar assim: isso daqui é efêmero, é passageiro, não deve ter a minha importância. Por mais que o mundo inteiro está correndo atrás disso, ser cristão é ir na contramão do que o mundo inteiro está correndo atrás. É tão simples. O problema é que não é fácil. E é por isso que ele diz: o construtor tem que parar e pensar. Porque simples é, mas fácil não é. É você querer, muitas vezes, fazer alguma coisa e falar assim: isso é vaidade, isso não glorifica a Deus, eu não vou fazer isso, eu vou negar essa minha vontade, eu vou negar esse meu desejo pecaminoso, eu vou negar esse desejo do vício, eu vou negar essas coisas, eu vou negar o pecado, que muitas vezes parece bom, mas para mim ter aquilo que é eterno. E o pecado é uma coisa que a gente não gosta muito de falar, mas é importante a gente entender que muitas vezes o pecado, que é prazeroso ao primeiro momento, o primeiro encontro do homem com o pecado é prazeroso. Se não fosse prazeroso, ninguém pecava, estava muito fácil, era muito tranquilo. Mas o primeiro encontro do homem com o pecado é sempre prazeroso. Ele acaba aquele momento, a sua carne está satisfeita. Só que o pecado ele cobra um preço. A Bíblia é muito clara em dizer que o pecado cobra um preço. E sabe qual é o preço do pecado? É morte. Então toda vez que a gente peca, a gente está se matando aos poucos. E aí o que acontece? O primeiro momento é o prazer. Só que aí o pecado ele é insaciável. Então você sempre quer mais, quer mais. O segundo momento, ele ocasiona um vazio existencial. Porque aquele pecado já não mais satisfaz o teu ser. Aquilo lá se tornou algo banal. É igual uma pessoa que é viciada em medicamento. Os primeiros dias do medicamento é uma delícia. Nossa, eu estou super bem. Passou algum tempo, aquilo lá já não faz efeito nenhum, aquilo lá parece água. Não está virando mais nada esse negócio. O que está acontecendo? O pecado é a mesma coisa. Os primeiros dias parece que é uma delícia. Depois aquilo lá dá um vazio existencial muito grande. E o terceiro passo do que o pecado provoca no homem é ele não conseguir mais se livrar dele. Que é o pior. Porque aí, ele, como Paulo diz, que ele escraviza o ser. Então aí você fala assim: eu não quero mais isso, eu não quero, mas eu não consigo parar.
isso não me faz bem, mas eu não consigo deixar, isso aqui só está me destruindo aos poucos, mas eu não consigo parar mais com isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente cede, por pouquinho que seja, porque o fim disso pode ser muito, muito trágico. O fim dessa cedida, que no começo parece que não faz mal nenhum, mas o fim pode acabar muito mal. E Deus não é um Deus que vai lá e fala assim, eu vou te matar porque você fez isso. Não é Ele que castiga-nos pelo pecado, é o pecado que nos castiga pelo pecado. É o próprio pecado que nos castiga. Você pode ver que quando Ele chega, hoje eu falei um pouco disso na escola dominical, quando Deus chega para Adão e para Eva e fala assim, vocês não comem daquele fruto lá, aquele fruto vai fazer mal para vocês, aquele fruto não presta, não toca naquilo, aquilo não é bom para vocês. O que Deus estava falando? Ele estava passando uma orientação. É como um pai que chega para o filho e fala assim, filho, não toca nisso porque isso é veneno, se você tocar nisso, isso vai te matar. Deus só estava orientando os seus filhos, Adão e Eva, a não se machucarem, a não morrerem por causa daquilo. Mas aí vem a serpente e diz assim, que isso, Deus está querendo aquele fruto tudo para ele, vai lá, experimenta que isso aí não faz mal nenhum. E aí eles caem, e aí depois que eles caem, é a danação que aconteceu em tudo. Depois da queda deles, tudo se danou, tudo se perdeu, e Deus chega para eles e fala assim, vocês comeram, né? Olha só como que está a cara de vocês agora, olha o que aconteceu com vocês agora. Não foi Deus que os castigou, mas o próprio pecado, o próprio ato fez com que eles tivessem um monte de circunstâncias ruins, que até hoje se estende por toda a humanidade. Então a gente tem que entender que aquilo que Deus fala para a gente negar, não é para o nosso mal, não é que Deus não quer que a gente tenha uma vida legal nessa terra, Ele está querendo dizer isso para nos preservar de coisas ruins que podem acontecer com a gente. Ele só está falando isso por amor a gente. Então você tem toda a liberdade para fazer o que você quiser, porque Deus é um Deus que deu toda a liberdade para você. Paulo diz, eu posso fazer o que eu quiser, só que nem tudo me convém. Então, meu querido, se você não gosta desse assunto, você pode fazer o que você quiser, só que aquilo que você fizer que não agrada a Deus, aquilo que você fizer que é errado, vai cobrar um preço amanhã, e você tem que assumir as consequências disso. Então, ele vem para o último trecho, e ele diz assim, quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a sua vida, por minha causa, encontrará. Sabe, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso estilo de vida hoje. E ainda hoje, a Raniele me fez uma pergunta, eu respondi, e eu pensei muito sobre isso, porque às vezes a gente corre atrás de tantas coisas, sabe? E não é errado correr atrás das coisas, não é errado buscar uma prosperidade, não é errado buscar um bom emprego, não é errado essas coisas. Ele não está querendo dizer isso. O errado é deixá-lo em segundo lugar por causa disso. O errado é a motivação do nosso coração em querer ser o dono do pedaço. Para que eu quero ser o dono do pedaço? Para que eu quero ganhar a minha vida aqui? Para me massacrar os outros, ou para o meu próprio orgulho, para o meu próprio ego, para o meu próprio egoísmo, para o meu próprio ser esbanjar? Aí sim está errado. Agora, quando eu estou aqui correndo atrás de alguma coisa, mas o meu fator principal e o que eu tenho que lembrar todos os dias é que aquilo que Deus me der, aquilo que eu conseguir, é tudo para glorificar o nome dEle. Isso sim é a motivação correta. Isso sim é você falar assim, nossa, eu ganhei tanto dinheiro aqui, mas eu sei que eu não preciso de todo esse dinheiro, porque tem gente que está precisando, está passando fome, e eu posso ajudar alguém com isso. E não falar assim, eu quero mais esbanjar, o que eu não preciso eu vou esbanjar. É a parábola do fazendeiro rico. Ele só pensou nele. E quando a gente pensa só em nós negamos a essência do cristianismo, que é amar o próximo, que é se doar ao próximo, que é ajudar o próximo. Em Isaías 58, o próprio Deus chega para o povo e fala assim, vocês estão reclamando de mim, porque o povo estava reclamando de Deus, eles estavam reclamando porque eles faziam um monte de jejum, eles iam na igreja, todo dia eles iam na igreja, oravam mais que qualquer um, e eles começaram a reclamar, falando assim, Deus, nós faz tudo isso, parece que o Senhor não está vendo o que nós está fazendo, nós não está recebendo nada, nossa oração não é respondida. Aí Deus chega para eles e fala o seguinte, eu não tenho prazer que vocês façam esse monte de jejum, andem encurvado que nem um bambu,
e enquanto vocês estão fazendo isso, você briga com a pessoa que está do seu lado. Enquanto você está fazendo esse jejum, enquanto você está aí dando uma de cristão, você está lá e está escravizando pessoas. Você está lá e está judiando de pessoas, você está maltratando pessoas. Isso não me agrada. Aí ele vem e ele diz assim, Isaías 58, você pode ler na sua casa, é muito fácil de entender esse texto. E aí ele diz assim: o jejum que eu quero e o jejum que me agrada é que você dê alimento àquele que não tem de comer. O que eu quero que você faça é que você vista aquele que está desnudo, aquele que está desprotegido nessa sociedade, aquele que não tem nada nessa vida. Eu quero que você ajude ele. Esse é o jejum que eu quero, esse é o sacrifício que eu quero, esse sim é a oração que eu quero. É que você cuide do necessitado, é que você liberte os escravos, é que você chegue e cuide daqueles que estão sendo aprisionados injustamente, é que você promova a justiça nessa terra. E aí, quando você fazer isso, o sol, vocês brilharão como o sol. Ele encerra e diz assim: aí vocês podem orar por cura que eu vou curar vocês. Depois que vocês fazerem isso, aí depois que você curar o teu próximo, que você ajudar o teu próximo, aí eu vou curar vocês também. Quando você olhar para o teu próximo, não de cima para baixo, mas você olhar com um olhar de amor e ajudar ele, aí vocês vão brilhar, vocês vão ser como um manancial regado, cuidado. Aí vocês, para onde vocês forem, todo mundo vai conhecer vocês. Aí vocês vão poder prosperar mesmo em meio ao deserto. Tudo que vocês fizerem vai ser bem sucedido. Por quê? Porque vocês estão cuidando da minha obra. E a obra de Deus não é simplesmente um templo de 4 paredes. A obra de Deus, essa pessoa que está do seu lado é a obra de Deus. É dela que você tem que cuidar. É daquelas pessoas que estão lá na rua desamparadas. É isso que ele está falando aqui. Se você parar para ganhar a sua vida e só pensar em você, em você, em você, se o seu Deus for o eu, se o seu eu for o seu Deus, você perdeu a sua vida. Você pode até ser um cara muito grande aqui, mas você perdeu a sua vida. Mas se você se negar, se você cuidar dos meus, se você muitas vezes fazer coisas que até o teu eu não queria, por minha causa, você já ganhou a vida eterna. Agora vamos parar para pensar uma coisa, para concluir. Quem é esse Jesus para exigir isso de nós? Quem é esse Jesus para falar assim, você tem que me amar mais do que seus parentes? Quem é esse Jesus para falar assim, você tem que negar as suas vontades? Quem é esse Jesus para falar assim, você tem que deixar os seus gostos particulares de lado por causa da minha obra? Quem é esse Jesus para falar isso? Das duas, uma. Ou esse Jesus era um louco, ou ele era Deus. Ou esse Jesus era um cara que estava maluco para pedir isso para outra pessoa. Pensa, você sentado ouvindo um sermão desse Jesus, falando assim, nega a sua vontade por causa da minha vontade. As pessoas vão te odiar por causa de mim. Você vai ter que me amar mais do que você ama seu pai e sua mãe. Os caras estavam sentados ali, os caras devem ter pensado assim, o que é isso? A Bíblia diz em João, que muitas pessoas ouviram esse discurso, levantaram e foram embora. Falou, o que é isso? Eu não vou dar para viver desse jeito. As pessoas entenderam que havia um preço a ser pago e falou, eu não quero pagar esse preço. Mas o Jesus que pediu isso, é o Jesus que, por mais que ele fale assim, você tem que se negar, ele é o Jesus que diz em Filipenses, que ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, ele tomou a sua cruz, e ele morreu, para fazer um povo que não era povo, ser salvo, para fazer pessoas que só tinham um caminho, a condenação, serem salvos. Ele era aquele Jesus que sai da sua glória, e ele estava no bem bom, na glória, no céu com Deus, e ele vem para a terra. E se você ler os últimos capítulos de Mateus, de Lucas, de João, você vai ver o que ele tem que passar. Ele soa, ele chora sangue, tamanha aflição daquilo que viria. Ele é escarnecido, cuspido, bateram nele, deram vinagre para ele beber quando ele tinha sede de água, deram coisas ruins para ele, fizeram tudo de ruim para ele, e ele aceitou tudo isso, porque ele pensava em você.
ele negou-se todo o seu poder, ele teve que deixar de lado, porque ele tinha poder para acabar com tudo aquilo, e ele deixa de lado todo o seu poder, toda a sua glória, por sua causa. Então ele não está pedindo algo para você que ele nunca fez, porque ele sabe muito bem o que é negar-se a si mesmo. Ele sabe muito bem o que é se negar, ele sabe muito bem o que é abrir mão das suas vontades, por um bem maior. E o que ele está pedindo de você, é que você viva um evangelho, que possa ser digno daquilo que ele fez por você. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Às vezes você ouvindo isso, parece que Jesus está te convidando para um caminho de infelicidade. Você fala assim, nossa, mas eu não vou fazer o que eu quero, parece que eu vou ser infeliz com isso. Pelo contrário, porque a maior alegria que você pode ter, e Jesus ensina isso, não está envolvida com circunstâncias que acontecem do lado de fora da gente. A maior alegria que a gente pode ter não está envolvido com as circunstâncias e com as coisas que acontecem, porque coisas acontecem o tempo todo. Coisas boas podem te fazer feliz e coisas ruins vão te fazer triste. Então isso não é uma alegria verdadeira, isso é uma alegria passageira. Isso é uma felicidade que vem e que vai, se depender daquilo que você tem, daquilo que acontece perto de você. Mas a felicidade que Jesus dá, nada pode roubar, diz a palavra de Deus. A alegria que Ele vai pôr no seu coração, quando você realmente assume viver para Ele, essa alegria não pode ser roubada por nada nem por ninguém. Não tem diabo, não tem nada que rouba a alegria que Ele põe na tua vida. Quando a gente entende que Ele está prometendo para a gente, quando Ele diz, você vai negar para você ganhar, aquilo que você vai ganhar é o Shalom. E Shalom é o reino de abundância de Deus. Sabe o que é reino de abundância? É um reino que não falta nada. O que você precisa? Shalom tem para você. Esse reino tem para você. Só que isso não está envolvido somente com essa vida aqui da terra, e é isso que a gente tem que entender. Nós não podemos prometer, muitas vezes, que tudo vai dar certo aqui, porque o próprio Jesus, em Mateus 6, quando dá o discurso das bem-aventuranças, ele está falando com um monte de gente sofrida, um monte de gente triste, um monte de gente oprimida, ele está falando com um monte de gente que chorava, e ele não disse, fica tranquilo que tudo vai dar certo aí. Não dá para prometer isso, a gente vai lutar, a gente vai buscar, a gente vai orar, mas não dá para prometer isso aqui. Mas ele está falando assim, mesmo que não der certo aí, há o reino de abundância para você, e lá não há choro, e lá não há lágrima, lá há alegria em abundância, a paz em abundância, lá não tem mais doença, sabe, as doenças que te oprimiram nessa terra, lá acabou, lá é glória eterna, lá você vai estar do lado do autor e consumador da tua fé, o próprio Jesus vai estar lá do teu lado, podendo te abraçar e dizendo assim, ei meu querido, valeu a pena eu ter morrido por você, porque você está aqui hoje. Só valerá a pena a morte de Jesus, se você conseguir ser fiel até o fim e estar lá com Ele nesse reino de abundância. E eu não vou ser fiel só por causa do reino de abundância, eu não vou negar os meus desejos dessa terra só por causa do reino de abundância, mas eu nego porque eu sei o esforço que Jesus teve para salvar a minha vida. Eu nego o meu eu porque eu sei que Jesus fez uma obra tão grandiosa por mim, que Ele não pensou duas vezes antes de assumir aquela cruz, antes de assumir aquele sofrimento para me dar a vida eterna. Ele é Deus, Ele é bom, Ele é Senhor da paz, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é tudo em nós. Então, o mínimo que nós temos que fazer é honrar a sua palavra. O mínimo que eu tenho que fazer é glorificar a Ele por aquilo que Ele é e pelo aquilo que Ele fez por nós. Deus é Deus. Deus é Deus. Se as coisas derem certo, Deus é Deus. Se não derem certo, Deus é Deus. Mas eu sei que há Shalom, o reino de abundância preparado para nós. Eu sei que há consolo para você. Eu sei que há justiça para você, porque Ele já reservou tudo. Ele diz assim, em João 14, o lugar que eu estou indo, eu estou preparando uma morada para vocês. Fiquem tranquilos, eu estou indo primeiro, eu estou indo agora,
Mas eu estou indo porque eu estou preparando um lugarzinho de vocês lá. Vai ter um lugarzinho especial para vocês. Há um preço a ser pago, sim. Há uma negação do meu eu, do meu egoísmo, do meu orgulho, das minhas coisas. Há uma negação. Mas o prêmio que Deus tem para nós é muito maior do que isso tudo. Vale a pena ser fiel. Vale a pena seguir esse Jesus. Vale a pena amá-lo mais do que todas as coisas. Vale a pena nos dobrarmos, dobrar o nosso coração. Vale a pena dobrar os nossos olhos, chorar por Ele. Vale a pena, porque Ele não se poupou por cada um de nós. Você feche seus olhos, você fique de pé no seu lugar. Pessoal do louvor, há só uma escolha para nós. O que vai ser a prioridade minha nessa vida? Jesus ou eu? Qual é a minha prioridade a partir de hoje? O meu Senhor ou o meu eu? Quem vai ser Senhor da minha vida? Jesus ou eu? Quando eu entrego a Jesus o senhorio, eu posso descansar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando eu entrego a Jesus o senhorio da minha vida, eu sei que eu não estou mais ligado às circunstâncias. Eu sei que os meus momentos de felicidade, de tristeza, não estão mais ligados com o que acontece por fora. Eu sei que quando eu entrego para Jesus, a minha felicidade é eterna, porque o meu Jesus é eterno. Que você adore a Ele, que você se entregue a Ele cada dia mais. Sabe, essa é uma palavra tão simples. Eu não aprofundei muito, foi algo tão simples, mas é um pedido de Deus para que a gente valorize Ele mais, para que a gente valorize esse Cristo mais, porque o Evangelho é Ele é o Evangelho, a Bíblia é Jesus, a verdade, qual que é a verdade? A verdade é Jesus, Ele é toda a verdade, Ele é todo o caminho, Ele é a vida, é Ele, tudo é Ele. Então sirva a Ele com tudo que você tem, porque Ele morreu entregando tudo o que Ele tinha. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te adoramos por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz por nós, por aquilo que o Senhor fez por nós, por todas as bênçãos do Senhor, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Nós te louvamos e te adoramos. Que o Senhor nos ajude a olhar para o nosso eu e a negarmos a nós mesmos, a tomarmos a nossa cruz e te seguir de uma forma que o Senhor olhe e fale assim: esse é digno de mim. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos de uma forma que o Senhor possa ver que nós estamos sendo dignos daquilo que o Senhor fez por nós. Senhor, nós sabemos que estamos aqui pela Tua graça e pelo Teu amor, e que a nossa salvação não é um prêmio pelas coisas boas que nós fizemos, mas é um presente do Senhor para nós que somos culpados dos nossos pecados. Sabemos que a Tua salvação é um prêmio, é um presente para nós, é um presente para nós que não merecíamos isso, e nós queremos Te louvar e Te adorar e entregar o nosso coração todos os dias a Ti. Queremos entregar todo o nosso ser todo dia a Ti. Queremos entregar todos os nossos pensamentos todos os dias a Ti, Senhor. Queremos priorizar a Ti, ó Deus, em todas as coisas. E seja no nosso trabalho, seja onde formos, que a gente glorifique o Teu nome, que a gente glorifique o Teu nome, que a gente honre o Teu nome, pois digno o Senhor é de receber todo o louvor e toda a honra. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos perdão, Senhor, pedimos perdão por tantas vezes que eu pensei mais em mim do que em Ti. Pedimos perdão por tantas as vezes, Senhor, que eu quis fazer somente a minha vontade e não a Tua. Mas que o Senhor agora nos alinhe ao céu, que o Senhor agora nos alinhe àquilo que o Senhor tem ensinado, a Tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Que nós não nos preocupamos com o pão de amanhã, mas que a gente se preocupe somente e saiba que o pão nosso será dado a cada dia. Que o Senhor é quem nos livra do mal, que o Senhor é quem nos livra das tentações, e que o Senhor nos perdoa conforme nós perdoamos aqueles que estão do nosso lado. Que o Teu amor se derrame sobre todos nós,
e que a cada dia mais a gente seja traído por esse amor que entregou tudo que tinha por nós. Em nome de Jesus Cristo nós te louvamos e te adoramos, e glorificado seja o Senhor. Amém e amém. Aleluia. Pode aplaudir Jesus, meu amado. Aleluia. Aleluia. Pode aplaudir mais. Porque tudo isso que o Alexandre falou é só isso. O Evangelho é muito simples. É Jesus. Pode aplaudir mais, meu amado. Tudo isso é só isso. É Jesus. Ele é o motivo, Ele é a razão, Ele é a nossa vida. É por isso que nós estamos aqui hoje. Vale a pena servir, vale a pena estar na presença de Deus, vale a pena continuar, vale a pena se esforçar, vale a pena ter Jesus na nossa vida. Amém? Vamos pedir para que venha fogo do céu e caia sobre a nossa vida. Aleluia. Vamos nos esforçar, meu amado. Vamos lutar para continuar na presença de Deus. Vamos fazer uma festança. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. É o que nós estamos precisando, meu amado. Uma presença poderosa. Eu não posso uma visitação do Espírito Santo de pé que enche as nossas vidas diante da tua glória. Só amar. O tempo todo o Espírito Santo só falava comigo hoje, só me ama. Sou teu templo, só ama, meu amado. Teu sacrifício, a palavra já foi ministrada ao seu coração. O teu só ama, Senhor Deus. Você não precisa de mais nada. Só ama. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar. Vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Não temas homens, não tenha medo de homens, porque o que o Senhor pede de ti, que você tenha temor do seu Deus, só isso. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Vida e a vida eterna. Lute pela sua fé. Lute pela sua fé. Eu não posso ficar de pé pela presença de diante Deus. Da tua glória. Renova hoje, Senhor, o teu povo. Renova hoje a tua igreja. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar. Vem queimar em mim.
sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em Derrama sobre nós, Espírito de mim. Deus. Caia fogo do Sai desse lugar céu, hoje transformado. queima Cheios da sua esse presença. altar, mostra pra esse povo Tem Deus. que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do Leva-nos em céu, paz. queima Livra-nos do mal, esse Senhor. altar, mostra Nos dê uma semana pra esse abençoada. povo Abençoa a nossa que família. há Deus Abençoa a sua em igreja. Abençoa esse Israel. país. Alcança os nossos governantes, ó Deus, e tenha misericórdia desta nação. Sabemos que muitas coisas são o cumprimento das coisas dos últimos dias, mas somos o seu povo. Derrama sobre nós uma bênção maravilhosa esta noite. Que cada família aqui representada leve a sua porção e a sua herança. Te pedimos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do Espírito seja sobre todos nós. Que o Senhor resplandeça e nos dê a sua paz, hoje e sempre. Amém. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Obrigado pela tua presença. Leva-nos em paz. Dá um abraço no seu irmão bem forte. Fala para ele, foi muito bom estar com você. Eu te espero aqui domingo, que nós vamos fazer uma festa aqui no céu, em nome de Jesus. Amém? Aplaude Jesus, depois você abraça teu irmão. Aleluia. Obrigado, Senhor.